Controle das emoções. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa maratona de estudos da natureza do fenômeno do sectarismo baseados no modelo BITE, que é um modelo científico desenvolvido por Steve Hassan, acho que com a ajuda de outras pessoas, para identificar os principais pilares ou as principais características de um grupo que pode ser denominado de seita, especialmente no que tange a questões de controle mental e lavagem cerebral, ok? Basicamente essa é a essência da natureza com uma seita, né, da experiência com uma seita, é estar sob a influência de lavagem cerebral, ok? Maravilha? Então, a gente já falou que o modelo BITE é um modelo que tem 4 pilares principais para falar desse tema, que basicamente é o controle do comportamento, o controle da informação e o controle do pensamento. E aí a última característica é essa que a gente vai falar hoje, que é o controle das emoções, ok? E aí eu convido vocês para o site do Steve Hassan, que é freedomofmind.com, para você dar uma olhadinha aí em algumas coisas que ele fala a respeito do modelo BITE. Então, vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, estamos no site do Steve Hassan e agora a gente vai dar uma olhada aí nessa coluna da direita que fala de inúmeros aspectos que as seitas desenvolvem aí nas suas doutrinas, nas suas práticas, etc., em relação a questões de controle emocional, ok? Que é um ponto extremamente importante para você fazer o controle do pensamento, o controle do comportamento, a própria lavagem cerebral em si, né? Se você não aprender a lidar com as emoções humanas, vai ficar um pouquinho difícil para você fazer essa lavagem cerebral aí do jeito que você gostaria, né? Caso você seja ou fosse um líder de uma seita satânica que manipula as pessoas, ok? Maravilha? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aí nos elementos que constituem a noção do controle emocional. E o primeiro tópico diz o seguinte, que as seitas, elas manipulam e elas estreitam o range de sentimentos que as pessoas possam ter, ou seja, elas manipulam ou elas diminuem, tipo assim, a gama de sentimentos que você pode ter, de maneira que algumas emoções, algumas necessidades são consideradas como malignas, erradas, egoístas e que devem ser, assim, tipo, negadas, ok? Isso é uma coisa assim muito interessante. Ou seja, em geral, para manipular a pessoa, a seita define alguns sentimentos humanos como de alguma maneira malignos, errados, egoístas e que precisam ser sufocados e não podem ser vividos, não podem ser experimentados, não podem ser alimentados de nenhuma forma. Então, talvez, por exemplo, sentimentos de dúvida ou sentimentos de incerteza, sentimentos talvez de raiva, sentimentos talvez de frustração. São vários tipos de sentimentos que podem ser categorizados como ruins, malignos, indesejáveis e tal, e a pessoa tem que sempre meio que tentar se manter dentro de uma gama de sentimentos assim mais positivos, ter esperança, ter alegria, ter um propósito de vida e achar que vai dar tudo certo e coisas desse tipo, né? Até porque se a pessoa puder cultivar esses aspectos mais negativos da experiência emocional, talvez ela possa perceber que ela não está tão feliz na seita, ela não está tão realizada, ela não tem um propósito de vida tão claro. Então esse tipo de sentimento negativo é desencorajado pela seita e você deve encorajar e ter e manter unicamente sentimentos e emoções positivas, ok? Da perspectiva da própria seita, ok?
Esse é um ponto bem importante. Segundo ponto, as seitas em geral, elas ensinam técnicas para você pausar ou você impedir que os seus sentimentos negativos eles continuem, especialmente em relação a se você tem saudade de casa, raiva e dúvida, ok? Então o que acontece? Como a gente falou um pouco do controle, por exemplo, do comportamento, muitas seitas separam assim, tipo, os seus membros dos seus familiares, do ambiente onde elas moravam, e levam elas para tipo, morar numa comunidade onde todo mundo é daquela seita. Vamos dar esse exemplo. Então, nesse caso, é natural que as pessoas tenham saudade de casa, né? E aí elas já ensinam técnicas. Ó, quando você estiver com saudade de casa, você canta, você ora, você faz um trabalho não sei o que aqui, para você se manter ocupado e deixa esses sentimentos ruins para lá. Se você tiver raiva, se você tiver dúvida. Então sempre há uma coisa assim para evitar que você tenha esses sentimentos negativos que podem fazer você questionar a sua própria experiência ali na seita, ok? Terceiro ponto. Em geral, as seitas, elas fazem as pessoas sentirem que o problema sempre é culpa delas, nunca culpa do líder ou do grupo ao qual ela pertence. Então, se acontece alguma coisa errada, se a pessoa não está feliz, se não está dando muito certo, sempre a culpa é da pessoa. Ela não está orando direito, ela não está estudando direito, ela não está praticando direito os ensinamentos do negócio, ela não está assim vivendo da forma como deve viver. A culpa nunca pode ser do grupo, muito menos dos líderes, tá? Sempre é uma coisa assim, se tem alguma coisa errada, a culpa é sua, beleza? Legal. Eu lembro, inclusive, de uma época que surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus, né? E o Edir Macedo fez uma grande reunião no Maracanã e ele convocou as pessoas que tinham problemas nos olhos e que elas tinham que tomar uma decisão de fé e não sei o que, e pegar e jogar o óculos lá numas sacolas que eles passavam, tipo uma sacolinha de dízimo, coisa assim, e todo mundo jogando assim os seus óculos e crer que ia ser curado pela fé. Chegou no outro dia, centenas ou milhares de pessoas que jogaram fora os seus óculos estavam lá reclamando que não tinham sido curadas, né, dos seus problemas de visão. E aí, qual que era a resposta do Edir Macedo? Você não teve fé suficiente, a culpa é sua. A culpa não é minha, que sou o líder, e nem do meu grupo, que a gente deu a você a chance de conhecer a Jesus e o poder dos milagres. Você não creu nele? Problema seu. A culpa sempre sua, tá bom? Então isso é bastante importante. 4 pontos. Em geral, as seitas, elas promovem sentimentos de culpa ou de indignidade referentes à identidade da pessoa, supostamente ela não está vivendo ao seu pleno potencial, a família dela é deficiente, o passado dela é suspeito, as decisões de afiliação dela foram pouco sábias, os pensamentos, os sentimentos, as ações que ela tomou no passado foram irrelevantes, foram egoístas, foram erradas. Culpa, sim, em termos sociais, históricos. Então, o fato é que culpa e indignidade são duas características muito fortes exploradas pelas seitas para ganhar controle sobre o sentimento das pessoas. Então, antes da seita te oferecer tipo um alívio, a salvação, a cura, o propósito da sua vida e etc., ela faz você se sentir culpado por quem você é, pela sua família, pelas escolhas que você fez no passado, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, as suas ações, características sociais ou históricas e tudo mais, ok? Então tudo que eles puderem encontrar para te dizer que você é um culpado, que você tem um problema e naturalmente enfim, a redenção da culpa e a solução do problema é a própria seita. São as doutrinas, são os líderes, é esse negócio aí que você tem que seguir para você poder realmente aí florescer na vida, né? Mas para isso, primeiro você esmaga a pessoa com um sentimento de culpa, tá bom? Beleza. Outra coisa, em geral as seitas elas instilam medos de uma forma geral, mas alguns deles de forma específica. Então assim, você tem que ter medo de pensar por você a parte das regras, das doutrinas, da liderança dos líderes e daquele grupo, tá?
Então tenha medo disso, tipo, olha, não é bem como você pensa, olha, não vai por esse caminho, olha, pessoas começam a questionar as coisas e vão ser aí seduzidas, enganadas pelo diabo e vão se afastar da verdade e não sei o que, etc, tá? Então você tem que ter medo desses pensamentos assim muito particulares, muito independentes. Essa aqui é a melhor forma de colocar a questão. Outra coisa, tem que ter medo do mundo lá fora. Aqui, dentro da seita, é o ambiente familiar, dos amigos, onde está o seu propósito de vida, onde está Deus, onde está a salvação, onde está tudo bem. Mas se você for lá para fora, ali fora, aí o bicho pega, tudo é muito incerto, tudo é muito ruim, ali está o diabo, ali está o pecado, ali está a perdição, ali está as coisas do mundo e sei lá mais o que, né? Claro, estou falando muito da perspectiva de uma seita cristã, mas isso da mesma forma nas seitas políticas e sociais de uma forma geral, tá? Enquanto você está aqui no Partido dos Trabalhadores, está tudo bem, lá fora está o PSDB, lá está o DEM, lá está os partidos errados e ruins que você não deve chegar nem perto, né? Sem sombra de dúvida, o PT é uma seita, né, pessoal? Que mais? Eles também colocam esse medo de você pensar assim em inimigos, né? Então, tipo, as seitas elas são cheias de inimigos, né? O diabo, o pecado, a carne, inimigos políticos, sociais, ou mesmo familiares. Tipo, o seu familiar não quer que você venha para a verdade, por isso ele está perseguindo você e tal. Tudo gira em torno de inimigos, né? Seitas têm muitos inimigos. Outra coisa, as seitas também elas colocam medo nas pessoas de perder a salvação. Tipo, olha, você vai perder a sua salvação se você não seguir direitinho, não crer direitinho naquilo que aqui a gente ensina e os nossos líderes estão encabeçando aí, tá? Maravilha. Eles também instilam medo de que se você deixar o grupo, vai acontecer alguma desgraça com você, você vai sofrer um atropelamento, uma doença, vai dar tudo errado na sua vida. E também você tem que ter medo de ser ostracizado pelo grupo. Não sei se fala assim, né, o ostracismo, mas é assim, tipo, muitos grupos praticam, e acho que os testemunhos de Jeová são muito conhecidos por isso, né? Se você um dia foi um testemunho de Jeová e você abandona a organização e os seus familiares ainda são testemunhos de Jeová, ninguém conversa com você, ou conversa assim o mínimo necessário, todo mundo te trata muito mal. E naturalmente as pessoas têm medo de largar a religião testemunha de Jeová e ter uma experiência horrível dessa. Imagina se sua mãe nunca mais vai falar com você porque você era um testemunho de Jeová e não é mais, porque agora você questionou a maravilhosa seita, entendeu? E em geral esse é um mecanismo de medo para fazer o controle das emoções, né? Ok, eles instilam medo da desaprovação dos outros, do próprio grupo, né? Tipo, tenha medo disso, já que a sua vida ela só tem sentido dentro dessa seita, se você sair dela, você vai ser desaprovado, vão falar mal de você, vão dizer que você é isso e aquilo, você tem que ter medo disso, né? Porque supostamente os seres humanos, eles se preocupam com a percepção social que as pessoas têm a respeito deles e tal, e aí então você ter esse problema com o grupo que dá sentido à sua vida não é uma coisa muito fácil, né? Por isso eles promovem esse sentimento de medo. Não saia daqui, porque se sair daqui não vão falar mal de você. E você tem medo disso, né, de ser humilhado, de ser exposto, tal, e etc. E o que mais? E eles também têm essa coisa do medo em função das culpas, né? Em geral, olha a sua história, olha, você vai sair, olha não sei o que e tal. Então, tudo é um clima assim com bastante sentimento de culpa e bastante medo. São sentimentos muito fortes nas seitas, tá? Vamos passar para baixo aqui para a gente poder pegar os próximos pontos. Tomar uma aguinha que ninguém é de ferro. E vamos lá, tá? Ok. As seitas em geral também, elas promovem extremos emocionais, tanto de altos e baixos. Então em algum momento, sei lá, num culto, numa reunião, eles vão te encher de amor, de louvor, dizer que você é uma pessoa maravilhosa, que bom que você está ali, seja bem-vindo, e aqui é a sua família, e vamos estudar, e vamos se envolver, e vamos seguir nesse negócio aqui. Em outro momento, eles vão lá para baixo, tá? Você é uma pessoa pecadora, terrível, horrível, que precisa aí da salvação e precisa da seita para seguir nessa salvação, tá?
Então eles exploram esses altos e baixos emocionais, tanto do louvor, do amor, da alegria, da amizade, da família ali no contexto da seita, quanto da indignidade, da culpa, do medo, da desgraça assim, do negócio, entendeu? É bem interessante. Outro ponto. Em geral, muitas seitas têm essa coisa de confissão pública de pecados, às vezes até mesmo em rituais, tá? E leia pecados assim como transgressões da visão da seita, não necessariamente da lei de Deus, por exemplo, né? Tanto que, por exemplo, assim, é bem interessante que na maioria das seitas cristãs você pode transgredir os aspectos da lei de Deus que não fazem parte da doutrina daquela igreja. Tipo, se a sua seita não guarda o sábado, você transgredir o sábado não tem problema nenhum, você nem é visto como um pecado, na verdade, né? Então não é esse o problema, mas assim, aquilo que aquela seita considera pecado, algumas colocam essa coisa da confissão pública, né, para realmente evitar as pessoas, tentar fazer as pessoas não pecarem, né, porque se você pecar, você vai ter que ir lá na frente dizer, imagina assim, né. Tipo assim, você vai lá na frente e diz, olha, gente, eu fiz isso que a gente não deve fazer e tal, e todo mundo olhando para você, entendeu? Então esse é um dos mecanismos também que eles usam, né, para botar medo, né? Sempre lembra, culpa e medo são sentimentos muito importantes, né, no universo sectário. Beleza? Outra coisa, e eles fazem a indoutrinação ou doutrinação do medo. Então eles inculcam medos irracionais. Se você sair do grupo, se você questionar a autoridade do líder, você nunca mais vai encontrar felicidade, você nunca mais vai encontrar algo que preencha a sua vida, porque essas coisas só existem dentro do grupo, elas nunca podem existir fora, ok? Vai haver terríveis consequências se você deixar o grupo. Você vai para o inferno, você vai ser possuído pelo diabo, você vai ter doenças incuráveis, você vai ter acidentes, você pode se suicidar, você vai ficar louco, você vai ter que reencarnar 1 milhão de vezes para você chegar no estágio que você está aqui agora, se você não largar o grupo nessas seitas que creem em reencarnação. É tudo assim, entendeu? Tudo vai dar uma merda gigantesca na sua vida se você largar esse negócio, entendeu? Isso é interessante. Outra coisa, você vai ser ostracizado, você vai ser deixado de lado, você tem que ter medo de ser rejeitado pelos seus amigos, pela sua família, pelos líderes, pelos membros daquilo que é a seita do qual você faz parte. E nunca existe uma razão legítima para você largar a seita. Não é concebível que você possa realmente querer sair. Então quem sai da seita é endemoniado, é fraco, é indisciplinado, não é espiritual, é mundano. O mesmo, é interessante isso, as seitas dizem que as pessoas que largam é que foram o que receberam lavagem cerebral, né? Por alguma família, por algum conselheiro, ou elas estão atrás de dinheiro, de sexo, de música, de coisas mundanas, assim, tipo... Não existe razão legítima para abandonar o grupo, isso é que importa, não tem assim uma coisa tipo... Não, ok, cara, isso aqui não funcionou para você? Não, pertence a outro grupo, de boa, Deus abençoe. Não tem essa. Saiu do grupo, tá perdido, tá lascado, não tem salvação e não tem desculpa não. É porque você vai pro inferno, porque você quer pecar e etc. Essa é a única explicação possível, tá bom? E eles também fazem ameaças de machucar ex-membros e seus familiares, né, em caso de as pessoas deserdarem aí da seita, tal, etc. Beleza? Ok. Então a gente deu esse panorama geral aqui do modelo Byte a respeito do controle das emoções, mas e aí? O Adventismo pratica essas coisas, sim ou não? Como eu tenho dito em relação aos outros 3 pontos do modelo Byte, você pode fazer uma leitura que eu considero mais maldosa do Adventismo para dizer que sim, olha, sim, existem explorações de sentimento de culpa ou de medo no Adventismo. Sei lá, tipo, tem essa ideia assim que o pecado traz culpa, então sim, o tema culpa é um tema presente. Também existe essa coisa do medo, tipo, sei lá, se eu apostatar da fé eu vou me perder, ou vai ter o decreto dominical, e vai ter o fechamento da porta da graça, e se eu não seguir direitinho, guardar o sábado, não sei o que, eu vou me perder, eu vou receber a marca da besta. Tem todo esse tipo de coisa, sem sombra de dúvida. Às vezes eles são super gente boa com você, os adventistas, às vezes eles são meio babacas. Então, sem sombra de dúvida, você
pode tentar encaixar essas coisas aí na sua experiência adventista. Entretanto, como a gente sempre tem enfatizado aqui, essas são características universais entre os grupos cristãos, tá bom? Eles têm essas características parecidas com o adventismo, a diferença é, tipo assim, no conteúdo das coisas, né? Tipo assim, o adventista ele tem que ter medo de, tipo, parar de guardar o sábado que ele vai pro inferno, beleza. Ah, sei lá, o assembleiano tem que ter medo de não fazer tais coisas para ele não ir pro inferno também, entendeu? Tipo, sei lá, ficar traindo a sua mulher, não falar em línguas, eu não sei bem como é que é essa relação com o dom de línguas, mas talvez se você rejeitar o Espírito Santo, não falar mais em língua, não sei o que, daqui a pouco também vai dar uma desgraça na sua vida, vai ter uma doença. E esse tipo de mentalidade é bastante comum, né, no universo cristão de uma forma geral, beleza? Então assim, se você quer fazer uma leitura muito maldosa de que o adventismo é seita por causa dessas coisas, e é controle emocional e lavagem cerebral e não sei o que, você vai ter que mais cedo ou mais tarde concluir que todos os grupos cristãos têm problemas semelhantes em relação ao pecado, culpa, em relação a medo de problemas, e de você perder a salvação, de você não ser mais daquela igreja, e inúmeras dessas questões, beleza? Ok. Então, assim, nesse momento, a gente termina a nossa avaliação básica do modelo Byte. A partir do próximo vídeo, eu vou conversar com vocês de uma perspectiva, então, um pouco mais abrangente, ok? Pegando esses 4 pontos diferentes, tentando entender assim a experiência sectária de uma forma um pouco mais específica. Vou começar a dar alguns exemplos de seitas para você entender como que essas coisas funcionam na prática, na experiência das seitas. E aí, depois disso, a gente vai poder fazer uma discussão um pouco mais séria sobre a suposta natureza sectária do adventismo, beleza? Por enquanto, então, é isso, e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Um abraço.